Henry Ford Zigone, conhecido nos corredores de poder como The Deuce, observava a imensa paisagem industrial de Detroit através das janelas panorâmicas de seu escritório monumental. O ar lá fora era denso, carregado pelo cheiro de carvão e pelo som rítmico das prensas de aço que forjavam a espinha dorsal da economia americana. Em 1963, o herdeiro do maior império automotivo do mundo carregava o peso de um legado que parecia estar estagnando diante de uma nova era. Embora a Ford Motor Company fosse uma gigante absoluta em vendas, sua imagem pública era tão emocionante quanto um eletrodoméstico de cozinha. A Ford fabricava carros para famílias tradicionais, para trabalhadores rurais e para avós conservadores. Faltava-lhe o brilho, a velocidade e a sensualidade que capturavam a imaginação da juventude do pós-guerra. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, em Maranello, a atmosfera era o oposto absoluto do pragmatismo americano. No coração da Itália, Enzo Ferrari, o lendário Commendatore, governava um reino pequeno, porém divino. A Ferrari não vendia apenas meios de transporte, ela vendia sonhos vermelhos forjados no calor das pistas de corrida. Cada motor V12 era uma sinfonia mecânica, e cada vitória em Le Mans consolidava a marca como a rainha absoluta do automobilismo mundial. No entanto, por trás da glória e do prestígio artesanal, a empresa de Enzo estava financeiramente sangrando. As corridas eram excessivamente caras, e as vitórias simbólicas não pagavam as contas de uma fábrica que produzia apenas algumas centenas de veículos por ano para clientes ultra exclusivos. Percebendo a oportunidade de comprar a alma e o prestígio que faltavam a Ford, Henry Ford II decidiu fazer uma proposta de aquisição corporativa sem precedentes. Ele enviou à Itália uma comitiva de executivos de alto escalão, homens de terno cinza e rostos severos, armados com pastas cheias de dólares e um contrato de centenas de páginas meticulosamente redigidas. Para Detroit, era uma simples transação comercial. Para Maranello, era-se invasão de bárbaros em um templo sagrado da engenharia. O encontro ocorreu na modesta fábrica italiana, onde o cheiro de óleo de mamona e couro novo preenchia o ar. Enzo Ferrari, sempre protegido por seus icônicos óculos escuros, leu o documento com uma paciência calculada, até que seus olhos pararam em uma cláusula específica que mudaria o curso da história. O contrato estipulava que a Ford teria o controle total sobre o orçamento e as decisões da escuderia Ferrari, a divisão de corridas. Enzo, cuja vida era dedicada exclusivamente à obsessão pelas pistas, parou a leitura abruptamente. Ele perguntou se aquilo significava que ele teria que pedir permissão a burocratas americanos para competir em sua própria casa. Quando a resposta foi um cauteloso sim, o vulcão italiano entrou em erupção. Ele insultou os executivos, desprezou a qualidade dos carros de Detroit e, em um ato de fúria, rasgou o contrato. O golpe final foi um insulto direto ao ego do herdeiro. Ele declarou que Henry Ford II jamais chegaria aos pés de seu avô, o fundador original. Pouco depois, ele usou a oferta americana para fechar um acordo vantajoso com a Fiat, deixando a Ford profundamente humilhada. A notícia do insulto pessoal viajou rapidamente de volta a Michigan. Quando o relato detalhado chegou aos ouvidos de Henry Ford II, o silêncio que tomou conta da sala de reuniões foi gélido. Não se tratava mais de marketing, de planilhas ou de participação de mercado. O orgulho do homem mais poderoso da indústria automobilística havia sido ferido diante de seus subordinados. Com um olhar fixo e uma voz que carregava a autoridade de gerações, o Deuce convocou seus generais corporativos. Ele não queria mais comprar a Ferrari, ele queria apagá-la do mapa. Ele deu a ordem histórica que ecoaria por décadas no asfalto. Vão até Le Mans e esmaguem aquele italiano arrogante. A ordem era clara, mas a execução parecia um desafio hercúleo para uma empresa acostumada a linhas de montagem lentas. Antes de continuarmos essa jornada épica sobre como o dinheiro tentou vencer a paixão, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Detroit estava prestes a descobrir que cavalos de potência não bastam para vencer uma lenda. Era necessário algo mais visceral. O dinheiro do Deuce era infinito, mas as pistas francesas exigiam a genialidade de homens dispostos a desafiar as leis da física e a própria morte. A guerra estava declarada. E o próximo passo exigiria encontrar aliados tão rebeldes e obcecados quanto o inimigo que pretendiam derrotar nas curvas de Le Mans.
Detroit percebeu rapidamente que o poder de processamento industrial e o dinheiro sem fim não compravam a intuição necessária para dominar o asfalto. Henry Ford II precisava de um mestre, alguém que falasse a língua das pistas com a mesma naturalidade que ele falava a língua dos lucros corporativos. O olhar da Ford se voltou para Carroll Shelby, o carismático texano que já havia sentido o gosto da glória em Le Mans como piloto, mas que agora construía seus próprios carros potentes sob o sol da Califórnia. Shelby era um visionário que entendia que, para derrotar Enzo Ferrari, não bastava apenas um motor de grandes proporções, era preciso um carro que tivesse alma, e um piloto que pudesse domar essa alma em velocidades suicidas. Shelby sabia que o projeto exigia mais do que engenheiros de escritório em Detroit. Ele precisava de Ken Miles, um mecânico e piloto britânico conhecido tanto por seu talento excepcional quanto por seu temperamento explosivo. Miles era um purista, um homem que preferia o cheiro de óleo queimado ao ar-condicionado das salas de reunião. Para os executivos da Ford, Miles era um risco desnecessário, um rebelde que não se encaixava na imagem polida e familiar da corporação. No entanto, para Shelby, ele era a única peça capaz de transformar um amontoado de metal instável em uma arma de precisão cirúrgica. A parceria entre o texano astuto e o britânico obstinado formaria o núcleo de resistência contra a burocracia de Detroit e a arrogância de Maranello. O nascimento do GT40 original, batizado pela sua altura de apenas 40 polegadas, foi marcado por desafios brutais que quase encerraram o projeto prematuramente. O carro era, em suas primeiras versões, uma armadilha mortal sobre rodas. Em altas velocidades, a aerodinâmica era tão falha que a frente do veículo tendia a levantar, perdendo o contato com o solo e transformando o piloto em um passageiro impotente diante do perigo. Durante os primeiros testes e as temporadas de 1964 e 1965, o sonho da Ford parecia destinado ao fracasso absoluto. Os carros quebravam constantemente, os motores derretiam e as transmissões simplesmente se despedaçavam sob o torque implacável dos motores americanos. Enquanto a Ferrari acumulava troféus e sorrisos sarcásticos na Europa, a Ford gastava fortunas para colher humilhações públicas em todas as corridas internacionais. O contraste era doloroso para o ego de Henry Ford II. De um lado, a sofisticação artesanal dos motores V12 italianos. Do outro, o esforço bruto americano que ainda não havia encontrado seu ritmo. Dentro da Ford, o clima era de guerra civil silenciosa. Os homens de terno, liderados por executivos burocratas, tentavam constantemente boicotar Miles, alegando que ele era inadequado para representar a marca. Shelby, contudo, apostou sua reputação e sua própria empresa na capacidade técnica e na coragem visceral de seu amigo piloto. A inovação floresceu sob essa pressão esmagadora nos galpões de testes. Shelby e Miles começaram a testar o carro em condições extremas, usando técnicas rudimentares e sensores de fluxo de ar para entender por que o GT40 tentava se destruir a cada reta. Eles desenvolveram um sistema revolucionário de freios que permitia a troca de todo o conjunto de discos e pastilhas em questão de segundos, uma vantagem crucial para uma corrida de 24 horas de duração. O motor V8 de 7 litros foi exaustivamente refinado para suportar o castigo contínuo, testado em dinamômetros que simulavam cada curva do circuito francês em ciclos de fadiga brutais. Henry Ford II, impaciente e consumido pela obsessão de vingança, não aceitava nada menos que a vitória total. Ele enviou a Shelby um cartão de visita que continha apenas 3 palavras carregadas de um peso psicológico insuportável: é melhor vencer. O recado era claro para todos na equipe de desenvolvimento. O tempo das desculpas técnicas havia acabado e o prestígio mundial da Ford estava agora depositado naquelas mãos calejadas. O desenvolvimento do GT40 não era mais apenas uma questão de engenharia, mas um teste de resistência humana levado ao limite da sanidade. A tensão nos galpões de preparação era quase palpável, com mecânicos trabalhando noites inteiras sob a luz de lâmpadas improvisadas, movidos por litros de café e pela promessa de fazer história. O carro estava finalmente pronto, transformado de um protótipo perigoso em uma máquina de guerra sofisticada.
veloz e assustadoramente barulhenta. No entanto, o asfalto de Le Mans é um monstro imprevisível que não se impressiona com orçamentos bilionários ou egos inflados de executivos americanos. O palco estava montado para o confronto final na França, onde cada parafuso seria testado e cada nervo seria esticado até o ponto de ruptura absoluta sob o céu nublado. Junho de 1966 trouxe para a França uma atmosfera pesada, carregada de uma eletricidade que apenas as grandes batalhas históricas geram. A neblina cortante envolvia o circuito, escondendo os perigos que espreitavam em cada curva fechada da pista francesa. A fumaça dos pneus e o cheiro de asfalto molhado criavam um cenário de guerra visceral. No circuito de Le Mans, a lendária reta Mulsanne transformava-se em um túnel onde os Ford GT40 cortavam o ar a mais de 320 km por hora. O som era um trovão contínuo, uma força física que sacudia o peito dos espectadores e fazia o asfalto tremer sob a chuva fina. Ken Miles, dentro de seu cockpit apertado e saturado pelo cheiro de gasolina, era a personificação da vontade de Carroll Shelby no asfalto. A Ferrari, soberana por anos, enviou seu exército vermelho com a confiança de quem jamais seria desafiado. No entanto, o ritmo imposto pela Ford foi algo que o automobilismo nunca vira antes. Era uma pressão brutal, desenhada para quebrar não apenas o carro, mas o espírito do adversário. Sob o comando de Miles, o GT40 devorava os quilômetros com uma ferocidade mecânica que forçava os motores V12 italianos ao limite absoluto. 1 a 1, os carros escarlates apresentaram sinais de fadiga. O superaquecimento e as falhas de transmissão foram derrubando o império de Enzo Ferrari. O orgulho italiano começou a rachar sob o peso do investimento massivo e da engenhosidade prática de Detroit. Ao amanhecer de domingo, a realidade era incontestável. A Ford ocupava as 3 primeiras posições. O sonho de Henry Ford II estava se materializando. Contudo, enquanto a vitória técnica estava garantida, uma manobra política ocorria nos bastidores. Os executivos da Ford viram na liderança isolada de Ken Miles um obstáculo para o marketing. Eles desejavam uma fotografia histórica com os 3 GT40 cruzando a linha de chegada juntos, simbolizando o poderio total da corporação para o mundo ver. Eles queriam que o triunfo fosse da marca, não de um homem. A ordem chegou a Carroll Shelby como uma traição amarga. Ken Miles deveria diminuir o ritmo. Ele estava à frente de Bruce McLaren e Chris Amon. Shelby, dividido entre a lealdade ao piloto e as ordens da empresa, transmitiu a mensagem. No cockpit, a tensão era insuportável. Miles estava prestes a se tornar o único homem a vencer Sebring, Daytona e Le Mans no mesmo ano civil. A glória estava ali, mas o preço exigido pela Ford era o seu sacrifício pessoal em nome da imagem da marca. Em um gesto de profissionalismo amargo, Miles cedeu. Ele reduziu a velocidade, permitindo que os outros carros o alcançassem. No momento em que cruzaram a linha final em formação, o mundo celebrou o domínio americano, mas uma tecnicidade cruel roubou o brilho do britânico. Como o carro de Bruce McLaren havia largado metros atrás de Miles, o regulamento determinava que, em caso de empate, o veículo que percorreu a maior distância seria o vencedor. Por poucos metros, a vitória oficial foi entregue a McLaren, tirando de Miles o troféu que seu talento havia conquistado por direito. Aquela jornada foi uma vitória técnica para Detroit, mas uma derrota moral para o espírito competitivo. O GT40 venceu, mas o homem que lhe deu alma ficou na sombra do pódio. A história reservava um capítulo final trágico. Apenas 2 meses depois, Ken Miles testava um novo protótipo em Riverside, Califórnia. Em uma curva veloz, uma falha mecânica selou seu destino. O acidente fatal calou a voz do piloto, que desafiou a Ferrari e a própria burocracia corporativa. A Ford provou seu ponto e esmagou o orgulho de Enzo Ferrari, dominando Le Mans nos anos seguintes. O GT40 tornou-se uma lenda eterna, um monumento ao sacrifício nascido de um insulto pessoal. O custo dessa glória foi gravado em cicatrizes profundas. A rivalidade iniciada em Maranello terminou com o sangue de um herói injustiçado. Miles nunca recebeu o troféu, mas seu legado permaneceu vivo em cada rugido dos motores, que provaram que até as lendas podiam ser superadas pela determinação de quem não aceitava a derrota.